Livro A Doutrina Secreta, Volume 2, de Helena Petrovna Blavatsky. Apêndice da sexta seção. Título: Ataque de um homem de ciência à teoria científica da força. É oportuno citarmos agora, em favor de nossos pontos de vista, as judiciosas palavras de vários homens de ciência ingleses. Se alguns as condenam por uma questão de princípio, outros, a maioria, lhes dão tácita aprovação. Um deles quase vai ao ponto de pregar doutrinas ocultas, valendo as suas ideias, em certos casos, e com frequência por um reconhecimento público de nosso Foá com os seus 7 filhos. O Gandharva, o culto dos Vedas, conforme poderão observar todos os ocultistas e até mesmo alguns leitores profanos. Se esses leitores se dispuserem a abrir o volume 5º da popular Revisão de Ciência, observação número 1, nas páginas 329 a 334, continuação da narrativa. Ali encontrarão um artigo sobre a força solar e a força terrestre, escrito pelo Dr. B. W. Richardson, que diz o seguinte: segue o trecho. Neste momento, quando a teoria do movimento como origem de todas as variedades de força volta a ser o pensamento dominante, seria quase uma heresia reabrir um debate que parece estar virtualmente encerrado no consenso unânime há já algum tempo. Mas aceito o risco e vou, portanto, declarar qual era a opinião exata daquele imortal herege, cujo nome eu murmuro nos ouvidos do leitor, o Sr. Samuel Metcalfe, a respeito da força solar. Partindo do princípio sobre o qual estão de acordo quase todos os físicos, de que existe na natureza 2 agentes, a matéria, que é ponderável, visível e tangível, e algo que é imponderável, invisível e só apreciável por sua influência sobre a matéria. Sustenta Metcalfe que o agente imponderável e ativo, que ele denomina calórico, não é um simples modo de movimento, não é uma vibração entre as partículas da matéria ponderável, mas, em si mesmo, uma substância que dimana do Sol através do espaço. Observação número 2. Não só através do espaço, mas enchendo todos os pontos de nosso sistema solar, pois que é, de certa forma, resíduo físico do éter, seu véu, envoltura em nosso plano, devendo o éter impregnar outros objetos cósmicos e terrestres, além de ser o agente para a transmissão da luz. Ele é o fluido ou a luz astral dos cabalistas, e também os 7 raios do Sol de Vishnu. Continuação da narrativa. Dimana do Sol através do espaço, enchendo os vazios entre as partículas dos corpos sólidos e fazendo gerar, por sensação, a propriedade chamada calor. A natureza do calórico, ou força solar, ele a examina tomando por base as seguintes razões. Item número 1. Pode o calórico ser acrescentado a outros corpos ou deles extraídos e também medido com precisão matemática.
Item número 2. Aumenta o volume dos corpos, que voltam a reduzir-se de tamanho quando extraído. Item número 3. Modifica as formas, propriedades e condições de todos os outros corpos. Item número 4. Passa por irradiação através dos mais perfeitos vácuos. Observação número 3. Que necessidade há, pois, de ondas etéreas para a transmissão de luz, do calor, etc., etc., se esta substância atravessar o vácuo? Continuação da narrativa. Item número 4. Passa por irradiação através dos mais perfeito vácuo que seja possível formar, e os seus efeitos sobre o termômetro são, no vácuo, os mesmos que na atmosfera. Item número 5. Põe em ação forças mecânicas e químicas que nada é capaz de deter, como os vulcões, a explosão da pólvora e de outros compostos fulminantes. Item número 6. Atua de modo sensível sobre o sistema nervoso, provocando dor intensa, e quando a ação é muito forte, a desorganização dos tecidos. Continuação da narrativa. Contrariando a teoria vibratória, Metcalfe observa que se o calórico fosse mera propriedade ou qualidade da matéria, não poderia aumentar o volume de outros corpos. Para tal, fora mister que ele próprio tivesse volume, ocupasse um lugar no espaço e fosse, consequentemente, um agente material. Se o calórico não passasse unicamente de um efeito do movimento vibratório entre as partículas da matéria ponderável, não poderia irradiar-se dos corpos quentes sem a transmissão simultânea das partículas vibratórias. Mas os fatos provam que o calor pode ser irradiado da substância material ponderável, sem que esta diminua de peso. Alicerçando esta opinião sobre a natureza material do calórico ou força solar, com a firme convicção arraigada em sua mente de que tudo na natureza se compõe de duas espécies de matéria, uma essencialmente ativa e etérea, e outra passiva e imóvel. Observação número 4. E como poderia ser de outro modo? A matéria grosseira ponderável é o corpo, a concha da matéria ou substância, o princípio feminino passivo, e aquela força foática é o segundo princípio, o prana, o masculino e ativo. Tal substância em nosso globo é o segundo princípio do elemento setenário. A Terra, na atmosfera, é o ar, que é o corpo cósmico grosseiro. No Sol, vem a ser o corpo solar. E dos 7 raios, no espaço sideral, corresponde a outro princípio. E assim sucessivamente. O todo forma uma só unidade homogênea. As partes são diferenciações. Fim da observação número 4. Continuação da narrativa. Metcalfe estabeleceu a hipótese de que a força solar ou calórico é um princípio ativo por si mesmo. Observa ele que esta força tem repulsão por suas próprias partículas e afinidade para com as partículas de toda a matéria ponderável, e que atrai as partículas da matéria ponderável com uma intensidade que varia na razão inversa do quadrado da distância. Atua assim através da matéria ponderável,
Se o espaço universal estivesse cheio somente de calórico, de energia solar sem matéria ponderável, seria também inativo o calórico, constituindo um oceano ilimitado de éter impotente ou em repouso, porque não teria nada sobre o que atuar, ao passo que a matéria ponderável, apesar de inativa por si mesma, possui certas propriedades por meio das quais modifica e reprime a ação do calórico, sendo ambos regidos por leis imutáveis que têm sua origem nas mútuas relações e nas propriedades específicas de cada um. Fim do trecho. E ele formula uma lei que considera absoluta, expressando-a nos seguintes termos. Segue o trecho. Em virtude da atração do calórico pela matéria ponderável, ele se une e mantém juntas todas as coisas. Em virtude de sua própria energia repulsiva, separa e dispersa todas as coisas. Continuação da narrativa. Vê-se desde logo que é quase a explicação oculta da coesão. Prossegue-se o Dr. Richardson. Segue outro trecho. Como eu disse, a tendência da doutrina moderna é apoiar-se na hipótese de que o calor é movimento, ou talvez melhor, uma força específica ou uma forma de movimento. Observação número 5. Ou a reverberação pela repercussão do som em nosso plano, do que é um movimento perpétuo daquela substância em planos superiores. O nosso mundo e os nossos sentidos são incessantemente vítimas de Maya. Fim da observação número 5. Continuação da narrativa do trecho do Sr. Richardson. Mas essa hipótese popular que seja, não devia ser aceita com exclusão da teoria mais simples da natureza material da força solar e da influência que esta exerce na mudança dos estados de matéria. Assim, não sabemos o bastante para ser dogmáticos. Observação número 6. Aqui está uma confissão honesta. Continuação da narrativa. A hipótese de Metcalfe sobre a força solar e a força terrestre não só é mais simples, mas de sobremodo fascinante. Há dois elementos do universo. Um é a matéria ponderável. O segundo elemento é o éter, que a todo impregna. O fogo solar não tem peso, nem substância, nem forma, nem cor. É a matéria infinitamente divisível e suas partículas se repelem umas às outras. Sua sutileza é tal que não dispomos para expressá-la de outra palavra além de éter. Observação número 7. Não é, porém, o éter, mas só um dos princípios do éter, sendo este, por sua vez, um dos princípios do Akasha. Continuação da narrativa. Penetra e enche o espaço, mas isolado ficaria também em estado de quietude, morto. Observação número 8. E assim penetra prana, Jiva, todo o corpo vivo do homem, mas, isolado sem ter um átomo sobre que atuar, ficaria em estado de quietude, morto, ou seja, em estado de laia, ou segundo a expressão do Sr. Crookes, encerrado em prótilo. É a ação de Foá,
sobre um corpo composto ou até sobre um corpo simples que produz a vida. Quando um corpo morre, adquire a mesma polaridade de sua energia masculina e, em consequência, repele o agente ativo, o qual, perdendo seu poder sobre o todo, se concentra nas partes ou moléculas, o que constitui a chamada ação química. Vishnu, o conservador, transforma-se em Rudra Shiva, o destruidor, correlação que a ciência parece desconhecer. Fim da observação número 8. Continuação da narrativa do trecho de Richardson. Juntemos os dois elementos, a matéria inerte, o éter, que se repele a si mesmo, e eis que a matéria ponderável, morta, se verifica. A matéria ponderável pode estar inerte, mas nunca morta. É uma lei oculta. Disse Helena Petrovna Blavatsky. O éter, o segundo princípio do éter, diz Helena Petrovna Blavatsky, penetra através das partículas da substância ponderável e, assim penetrando, combina-se com as partículas ponderáveis e as reúne em uma massa, mantendo-as unidas entre si. Ficam elas dissolvidas no éter. Essa distribuição da matéria sólida ponderável através do éter se estende, segundo a teoria que estamos examinando, a tudo quanto atualmente existe. O éter penetra tudo. O próprio corpo humano está impregnado de éter, ou melhor, de luz astral, disse Helena Petrovna Blavatsky. É este que mantém a coesão das menores partículas daquele. A planta se encontra nas mesmas condições e outro tanto sucede com a terra mais dura, a rocha, o diamante, o cristal, os metais. Mas existem diferenças nas capacidades das diferentes classes de matéria ponderável para receberem a energia solar, e é disto que dependem os diversos estados cambiantes da matéria, os estados sólidos, líquidos e gasosos. Os corpos sólidos atraídos mais calórico que outros corpos fluidos, e daí advém sua firme coesão, quando se deita uma quantidade de zinco fundido em um prato de zinco sólido, o primeiro se torna também sólido, porque o calórico aflui do líquido ao sólido. E estabelecido o equilíbrio, as partículas anteriormente soltas ou líquidas ficam mais estritamente unidas entre si. O mesmo Metcalfe, detendo-se no exame dos fenômenos acima e atribuindo-os à unidade do princípio de ação, que já foi explicado, concluiu sua argumentação, em termos bem claros, com um comentário sobre as densidades dos diversos corpos. A dureza e a moleza, diz ele, a solidez e a fluidez não são estados essenciais dos corpos, mas dependem das proporções relativas da matéria etérea e da matéria ponderável de que são compostos. Os gases são elásticos, podem ser reduzidos ao estado líquido também pela subtração de calórico, e ainda converte-se em um sólido, cujas partículas aderirão umas às outras com uma força proporcional ao crescimento de sua afinidade pelo calórico. De outra parte,
Adicionando-se uma quantidade suficiente do mesmo princípio aos metais mais densos, diminui a atração destes para com aquele aos dilatarem-se no estado gasoso, ficando destruída a sua coesão. Fim do trecho. Continuação da narrativa. Depois de haver assim exposto com minúcia as opiniões heterodoxas do grande herege, opiniões que, para serem corretas, só precisam de ligeiras alterações nos termos aqui e ali, o Dr. Richardson, que é incontestavelmente um pensador original e liberal, passa a fazer um resumo delas e depois continua o seguinte. Segue o trecho. Não insistirei por mais tempo sobre esta unidade de energia solar e da forma terrestre que semelhante teoria implica, mas posso acrescentar que dela ou da hipótese do simples movimento como força e da propriedade sem substância, podemos deduzir as seguintes conclusões com a maior aproximação possível da verdade neste assunto, o mais profundo e complexo de todas. Letra A. O espaço interestelar, interplanetário, intermaterial, interorgânico não é o vácuo, mas está cheio de um fluido ou gás sutil que, por falta de melhor termo, observação número 9. Certo, a menos que se adotem os termos ocultos dos cabalistas. Continuação da narrativa. Podemos ainda chamar a semelhante dos antigos Ait-Hur, fofo solar ou éter. Este fluido invariável em composição, indestrutível, invisível. Observação número 10. Invariável só durante os períodos mavantáricos, depois dos quais ele se funde mais uma vez em Mula Parakrit. Invisível eternamente em sua própria essência, mas visível em seus reflexos brilhantes, chamados de luz astral pelos cabalistas modernos. Entretanto, seres elevados e conscientes, revestidos desta mesma essência, nela se movem. Continuação da narrativa. Penetra todas as coisas e toda a matéria, ponderável, disse Helena Petrovna Blavatsky. Observação número 11. Convém acrescentar a palavra ponderável para distingui-la daquele éter que, embora sendo um substratum, ainda é matéria. Continuação da narrativa. O seixo do rio que corre, a árvore que dá sombra, o homem que a contempla, estão impregnados do éter em graus diversos. O seixo, menos que a árvore menos que o homem. Tudo no planeta está do mesmo modo impregnado pelo éter. O mundo se acha construído em fluido etéreo e se move no meio de um oceano de éter. Veremos agora o item da letra B. O éter, seja qual for a sua natureza, provém do Sol e dos sóis. Observação número 12. A ciência oculta invertem as posições e dizem que é o Sol e todos os sóis que provém do éter, sendo este uma emanação do Sol central na aurora do Manvantara. Continuação da narrativa do item letra B. Os sóis o geram, o armazenam e o difundem.
Observação número 13. Aqui começa a nossa divergência com a opinião do ilustre cientista. Tenhamos em mente que o éter, quer se aplique o termo ao akasha ou ao seu princípio inferior, o éter é setenário. Na alegoria, Akasha é Adit e a mãe de Martanda, o Sol. É Devamatri, a mãe dos deuses. No sistema solar, o Sol é o seu Buddhi e o seu Vahana, ou veículo, e, portanto, o sexto princípio. No cosmo, todos os sóis são o Kama-rupa de Akasha, e assim é o nosso. Só quando o considerarmos como uma entidade individual em seu próprio domínio é que Surya, o Sol, é o sétimo princípio do grande corpo da matéria. Fim da observação número 13. Continuação da narrativa. Veremos agora o item letra C. Sem o éter não poderia haver movimento, sem ele não poderiam as partículas de matéria ponderável deslizar umas sobre as outras. Sem ele deixaria de haver impulso para fazer entrar em ação as partículas. Veremos agora o item letra D. O éter determina a constituição dos corpos. Se não existisse o éter, não poderia haver mudança de constituição na substância. A água, por exemplo, só existiria como uma substância compacta e insolúvel, em um grau para nós inconcebível. Não poderia ser nem mesmo gelo, nem fluido, nem vapor, se não fosse o éter. Veremos agora o item da letra E. O éter põe o Sol em relação como o planeta como o planeta, o homem como o planeta e o homem como o homem. Sem o éter não poderia haver comunicação alguma no universo, nem luz, nem calor, nem fenômeno algum de movimento. Fim da explicação dos itens. Continuação da narrativa. Assim, vemos que o éter e os átomos elásticos são, na pretensa concepção mecânica do universo, o espírito e a alma do cosmos, e que a teoria, seja qual for de maneira de expô-la, e a máscara com que se oculte, sempre deixa aos homens de ciência uma área de especulações fora dos rumos traçados pelo materialismo moderno. Observação número 14. Para sermos mais corretos, diremos antes agnosticismo. O materialismo brutal, mas franco, é mais honesto que o agnosticismo, este jano de dupla face dos nossos dias. O chamado monismo ocidental é o Pecksniff da filosofia moderna, que volta uma face farisaica para a psicologia e o idealismo, e a sua face natural de augure romano, inflando a bochecha com a língua para o materialismo. Semelhantes monistas são piores que os materialistas, porque, embora ambos considerem o universo e o homem psicoespiritual do mesmo ponto de vista negativo, os últimos expõem o seu caso de um modo muito menos plausível do que o fazem
os céticos do tipo do Sr. Tyndall ou mesmo do Sr. Huxley. Herbert Spencer, Bain e Lewis são mais perigosos para as verdades universais do que Buckner. Fim da observação número 14. Continuação da narrativa. Fora dos rumos traçados pelo materialismo moderno e muito mais ampla do que a utilizada pela maioria. Quer se trate de átomos, do éter ou de ambos, não pode a especulação moderna transpor o círculo do pensamento antigo. E este último estava impregnado do ocultismo arcaico. Teoria corpuscular ou teoria ondulatória é tudo a mesma coisa. São especulações derivadas dos aspectos dos fenômenos, não do conhecimento da natureza essencial da causa e das causas. Quando a ciência moderna explicou o seu auditório as últimas experiências do Sr. Bunsen e Kirchhoff, quando mostrou as 7 cores primárias de um raio que se decompõe em determinada ordem sobre uma tela, e quando descreveu os comprimentos respectivos das ondas luminosas, o que provou ela? Justificou sua reputação da exatidão do cálculo matemático, medindo até a amplitude de uma onda luminosa, que varia desde aproximadamente 770 milionésimos de milímetro no extremo vermelho do espectro até cerca de 393 milionésimos de milímetro no extremo violeta. Enquanto a precisão do cálculo é assim alcançada no tocante ao efeito sobre a onda luminosa, a ciência vê-se, contudo, obrigada a admitir que a força, a suposta causa, produz, segundo se crê, ondulações inconcebivelmente diminutas em algum meio, geralmente identificado com o meio etéreo, meio que este ainda não passa de um agente hipotético. Observação número 15. Registrado no livro A Vida do Mundo pelo professor Winchell. Continuação da narrativa. O pessimismo de Auguste Comte quanto à possibilidade de se conhecer algum dia a composição química do Sol não foi, como se tem afirmado, desmentindo 30 anos mais tarde por Kirchhoff. O espectroscópio nos permitiu verificar que os elementos familiares ao químico moderno devem, segundo todas as probabilidades, estar presentes nos envoltórios externos do Sol, e não no Sol em si mesmo. E os físicos, tomando este envoltórios, o véu solar cósmico, pelo próprio Sol, têm declarado que a sua luminosidade se deve à combustão e às chamas, e confundindo o princípio vital deste brilho com uma coisa puramente material, chamaram-no cronosfera. Observação número 16. Sobre a verdadeira doutrina oculta, veja-se no artigo Os 5 anos da Teosofia, nas páginas 245 a 262, que diz o seguinte: negam os adeptos a teoria nebular? E o Sol tão somente uma massa que se resfria? Continuação da narrativa. Até agora, não temos senão hipóteses e teorias, mas leis de modo algum.
Fim do apêndice da sexta seção.